Essa concordância verbal, então, ela é feita a partir da relação entre o verbo e uma outra estrutura. Assim como na crase existe uma regra geral para a ocorrência do acento, em concordância verbal também a gente vai ter que contar com um. Os nossos objetivos parecem corretos. Eu vou dar uma olhada primeiro para os nossos objetivos e depois eu vou dar uma olhada no parecem. Quando eu olho para o parecem, que é um verbo, a gente consegue tirar desse verbo 4 características estruturais. Primeiro, o parecem é um verbo que está no presente. Presente esse do indicativo. Então, aqui eu tenho noções de modo e tempo verbais. E, ao mesmo tempo, até por essa terminação aqui, eu consigo dizer que esse verbo está conjugado na terceira pessoa, ou seja, algo de que se fala, e em um número maior que 1, ou seja, dado plural. Isso tudo, quem me garante compreender é esse M final. Agora, essas são as variações do verbo. Agora, dá uma olhada em os nossos objetivos. Porque se o parecem é o verbo, os nossos objetivos é a soma de artigo, pronome possessivo e substantivo, mas que juntos criam uma estrutura que funciona como sujeito. E esse sujeito, assim como o verbo, tem em suas palavras componentes variações. Você tem o gênero, que é masculino. Você tem a terceira pessoa, já que os objetivos não são quem fala, não são com quem se fala, mas aquilo de que se fala. E plural. Fato que, inclusive, eu consigo confirmar por esses S's aqui. Então, essa é a análise original. Eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo com essas características. Eu começo essa aula dizendo que, se no dia a dia concordar é pensar de maneira comum, é raciocinar de forma igual, concordar na língua deve ter a ver com a manutenção de aspectos comuns. E se eu fizer uma análise comparativa, será que eu acho alguma coisa? Vamos lá. O gênero eu não vi, mas a pessoa eu vi. Olha a terceira pessoa aqui. E o número também. Olha o número mantido. Então, se existe uma regra geral, ela diz respeito à concordância entre verbo e quem orienta o formato desse verbo, que é o sujeito. Então, a regra geral nos diz que o sujeito concorda com o verbo, e se concordar é ter aspectos comuns, concorda em quê? Concorda em pessoa, olha ela lá, e concorda em número. Então, sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. É a regra geral da concordância verbal.